Trump eleito e Copom acabou de subir a taxa Selic em meio ponto percentual, 0,5 pontos. Então a taxa Selic sai de 10,75% e vai para 11,25% ao ano, já contratada uma alta de no mínimo 0,5% para a próxima reunião, que se eu não me engano é dia 10 e dia 11 de dezembro. Então, assim, a taxa Selic vai fechar o ano de 2024 no mínimo em 11,75% ao ano. No mínimo isso. Isso pode mudar agora daqui para frente, como, né, dependendo como o dólar vai reagir, a curva de juros vai reagir. Então, diversos fatores poderão influenciar na decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária para a próxima reunião, né? Só que onde investir com esse cenário, né, de Trump eleito e Copom aumentando os juros, né? Primeiro vamos entender como que essa eleição do Trump pode afetar a economia brasileira, pode afetar aqui os dados econômicos e principalmente, no nosso caso, os investimentos, beleza? Então é o seguinte, o primeiro ponto que a gente pode identificar, ou que a gente pode já tentar ali desenhar como um cenário possível, é uma forte, né, e continuada desvalorização do real. Então o real ele já vem se desvalorizando com relação ao dólar, né, muito. O dólar está cotado aí na casa dos 5,80, né? E o real ele pode continuar se desvalorizando. Por quê? Porque dependendo da política econômica que Trump adotar ali nos Estados Unidos, pode ocorrer uma emigração, né? As pessoas tirando dinheiro, já está rolando esse movimento. Eu sou consultor de investimento e converso com pessoa física quase que todos os dias. E é muito interessante que eu tenho observado um movimento de brasileiros, pessoas físicas brasileiras, tirando a grana do Brasil e mandando lá para os Estados Unidos, mandando lá, investindo na bolsa lá através da Avenue, através de outras corretoras, investindo em Bitcoin. Então, assim, você começa a ver esse movimento. E isso pode se intensificar se a gente perceber, né, se ocorrer aí uma política econômica americana que vai incentivar, que vai tornar a economia americana mais forte, né? Então a gente agora a gente estava num cenário de queda dos juros americanos que beneficiaria muito a gente, os países emergentes. Só que dependendo de como o Trump vai lidar ali com a economia, né? Então, redução de impostos, isso pode ajudar muito a Bolsa Americana, as ações se valorizar por lá e atrair investimento para lá. Então, tirar investimentos aqui do Brasil e atrair investimentos para lá. Tudo isso são cenas que a gente vai precisar ir entendendo, tá? Mas eu falo já, os efeitos que a gente pode notar, assim, rápido, tá? Eu não duvido de um dólar cotado acima de R$ 6 antes do final desse ano. Tá? E a gente teve até hoje um problema do Google, né? O Google, quando a gente colocava lá no Google cotação do dólar, aparecia o dólar lá acima de 6 e todo mundo, meu Deus, o dólar passou os R$ 6. Mas não é isso, estava errado, tanto que eles corrigiram. Só que eu não duvido de um dólar acima de R$ 6 até o final desse ano, tá? Dependendo mesmo agora do que o Trump vai falar, de como que ele vai conduzir tudo isso. Então, primeiro ponto, pode rolar essa pressão no dólar e aí a gente coloca a economia brasileira numa saia justa. Por quê? Porque de um lado a gente tem o governo brasileiro gastando, né, aumentando muito o seu endividamento, gastando muito, pressionando, né, a inflação. Aí, pessoal, a inflação não tá super no controle. Gente, a inflação nos últimos 12 meses tá acima da meta, né? Então tem uma meta e tá acima da meta. Então a gente tem, por um lado, um governo gastando muito, pressionando para cima a inflação, e de outro lado, um dólar subindo muito. Então, o Banco Central pode ter que intensificar essa alta dos juros, né? Enquanto tô gravando aqui esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês a perspectiva de aumento dos juros do Copom, então aqui, aumento de 0,5%, né? Esse site é o site da própria Bolsa de Valores, então é possível na Bolsa de Valores você negociar a expectativa da taxa Selic, né? Se vai subir e quanto que vai subir. Então, de acordo aqui com esse site, ele mostra pra gente que 92% do mercado acredita numa alta de 0,5 ponto percentual. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque o Copom realmente subiu 0,5 ponto percentual, tá? Então, assim, eu tô gravando esse vídeo agora à tarde, hoje à tarde, já assumindo com uma certeza de que ele subiu. Se ele não subiu, então esse vídeo não estaria no ar, tá bom? É mais ou menos assim. Mas para você ver, né? Então o mercado já espera essa alta aqui de 92%.
Então essa alta, ela já tá meio que contratada. Esse meio ponto percentual, todo mundo já sabe que vai acontecer. Qual que é a expectativa agora? O que que o Copom vai falar? Então, dependendo do que ele vai falar daqui para frente, vai ditar as regras daqui para frente. Certo? Com relação à bolsa de valores, ações e fundos imobiliários. Vamos falar de fundos imobiliários primeiro e depois a gente fala de ações. Fundos imobiliários, cara, vai continuar pesado. Mesmo os fundos imobiliários de papéis que tem o CDI, que tem IPCA como indexador. Por quê? Primeiro motivo, rotação de carteira. Tá acontecendo isso de forma muito severa. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos consultores, eu trabalho dentro de uma empresa de consultoria de investimento e a gente observa uma rotação de pessoas vendendo ativos de risco, né? Então, ativos que estão em mercados de volatilidade, que é a bolsa de valores, e indo para ativos mais conservadores ou menos voláteis, que é no caso aqui CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Isso a gente chama de rotação de carteira. A carteira está girando, está rodando, né? Então, os investidores estão tirando a grana da bolsa e colocando nesses ativos. E aí, a maior parte, cerca de 70% de quem investe em fundos imobiliários são pessoas físicas. E é essa galera que faz essa rotação de carteira, né? A maior parte da rotação da carteira é eles que fazem. Por quê? Porque não se sente bem com a volatilidade, o fundo começou a cair demais, ficou meio ali, putz, não tô curtindo muito, vai lá e transfere para renda fixa. Isso é a rotação da carteira. E isso vai influenciar, vai pesar ali na cotação das ações e principalmente dos fundos imobiliários. Porém, ainda é uma excelente oportunidade de investimento dado o valuation dos fundos imobiliários, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, eu uso o Status Invest para fazer as minhas análises, tá? Dos fundos imobiliários. E, inclusive, a partir do dia 18 de novembro, eles vão liberar diversas promoções da Black Friday deles. E aí você pode se cadastrar no link que vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, para você, inclusive, participar aqui, ó. Black Friday domina a precificação de ativos com mini curso de valuation da Suno. A Suno é dona, né, da Status Invest. Então, assim, você vai ter diversas oportunidades ali. Se inscreve para você receber as promoções, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, MXRF11, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, está cotado a 9,34, já está negociando a 0,97 vezes o seu valor patrimonial. Eu lembro que há 3, 4 meses atrás, eu falava isso aqui. O dia que o MXRF11 estiver cotado abaixo de uma vez o valor patrimonial, compre de lote. E olha o que está acontecendo. Então, assim, compre de lote. Não tem como não comprar MXRF11 agora, porque está cotado abaixo de uma vez o seu valor patrimonial. É o maior fundo imobiliário da Bolsa, tem um baita histórico de entrega de resultado, tem feito boas alocações e vai entregar resultado. Porém, o risco de mercado, que é esse risco de volatilidade, vai atrapalhar muito o desempenho, né? Pode atrapalhar muito o desempenho desse fundo no curto e curtíssimo prazo. Então, olha isso aqui, cara, para 3 anos. Tá? Vamos pensar o seguinte, daqui 2 anos, né? Se continuar do jeito que tá, daqui 2 anos o atual governo ele sai fora, né? Esse governo tá bagunçando tudo. Se ele sair fora e entrar um governo, né, sem extremos, se entrar um governo mais equilibrado, que pensa nas contas públicas, tudo bem, pensa nas questões sociais também, mas também pensa na diligência das contas públicas, a bolsa ela vai subir demais. Então, assim, eu até vi esses dias no Twitter, lá no X, né, no X, um comentário muito interessante. Tem tanta oportunidade na bolsa que aí tem tem essa condição no meio, né? Se a gente tiver uma troca de governo, um governo tem um pouco de responsabilidade fiscal, cara, o governo não precisa fazer muito, é só um pouco de responsabilidade fiscal. A bolsa vai voar, os fundos imobiliários vai voar demais. Então, assim, tem muitas oportunidades de investimentos. Eu acho que nos fundos imobiliários tem muitas oportunidades. Agora, você vai ver muitas notícias sobre dolarizar o seu portfólio, investir em dólar. E, pô, legal, eu acho que tem que dolarizar sim parte do seu portfólio, né? A gente vê que o dólar, no curtíssimo prazo, tudo indica, tudo indica, né? Tudo mostra pra gente que o dólar vai se valorizar e pode romper aí, né, essa resistência dos R$ 6. Não é nem uma resistência, né? Mas essa barreira dos R$ 6. Então, assim, é importante você ter dólar na sua carteira, mas não abra mão dos ativos aqui da Bolsa, dos ativos brasileiros, porque tem boas oportunidades, né? Aquela famosa frase do Buffett, né? Compre aos sons de canhões e venda aos sons de violinos, né? Então, agora a gente tá com
ouvindo um som de canhão aí, né? No Brasil, bolsa caindo, né? E aí, é interessante falar sobre bolsa, e o que mais influencia na bolsa é o quê? É a curva de juros futura, né? Então aqui a gente tem o DI para janeiro de 2031, tá? Então isso aqui é o quê? Basicamente os investidores negociando juros para o futuro. E ele abriu subindo, né? Ele abriu subindo, só que a gente já percebe que tá já caindo aqui, né? Então ele abriu subindo em virtude, né? Abriu aqui, ó, subindo e depois já caindo, né? Na verdade abriu aqui, ó, daqui para cá, subindo, subiu bastante, né? Subiu e agora tá caindo já. Então, essa eleição do Trump pode movimentar, não só pode, vai com certeza alterar alguns parâmetros do mercado brasileiro, mas em D0 agora as coisas estão mais estáveis, né? Então o dólar já ficou mais estável, a taxa de juros do futuro, que é o que mais interfere no valuation, né, da Bolsa de Valores, né? Então, se a gente for perceber, ó, você pegar aqui, olha o que acontece. A taxa tá subindo aqui, não tá, ó? Tá subindo, ó. Então, quer dizer, de agosto até novembro, a taxa futura subiu. Se a gente colocar o Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa de Valores, olha o que aconteceu com a Bolsa de agosto até novembro. A Bolsa caiu. Então, quando os juros futuros ele sobe, a Bolsa cai, né? Podemos ter isso aqui um pouco mais intenso, tá? Podemos ver esses juros alcançando ali patamares de 13,5%, 14%. Como eu falei, esperando aí o que o Trump vai falar e como que vai ser, né, direcionado a economia. Mas ainda assim, tem excelentes oportunidades de investimento na Bolsa. Quais ações que podem se beneficiar com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? Então, primeiro assim que hoje tá ação que eu amo, 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 e eu falo para os meus clientes: tenha paciência com a Gerdau, tenha paciência com a Gerdau, tenha paciência com a Gerdau. E olha o que está acontecendo hoje, subindo 7%, o papel alcançando ali a marca de R$ 11,20. Não acho que fica muito nesse patamar, eu acho que corrige aqui para essa região dos 10,80, vai ficar de lado nesses 10,80, né, em virtude de ser uma holding e tudo mais. Mas por que a Gerdau se beneficia, né? Primeiro que a Gerdau é uma siderúrgica, né? Então, ela tem plantas nos Estados Unidos, se beneficia muito dos incentivos que Trump pode trazer para a economia interna. Então, Trump já falou que vai fazer de tudo para fabricarem as coisas dentro dos Estados Unidos, para não comprar mais nada da China, né? Vai ser uma política bem defender mesmo ali o país dele, né? E a Gerdau pode se beneficiar disso, tá? Então, é uma ação que eu gosto, tenho na carteira dos meus clientes. Mas entenda, tudo isso aqui não é uma recomendação de investimento. Antes de você sair comprando, é importante entender qual que é a sua carteira de investimento. Então, se você precisa de uma consultoria de investimento, eu sou consultor de investimento e eu posso te ajudar. Vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo um link para o meu WhatsApp. Me chama lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vou te conhecer melhor. Fazendo sentido, a gente faz uma reunião e eu te apresento as condições da consultoria de investimento. Uma outra ação que eu gosto bastante também, ó, Taurus, TASA 3, né? A TASA 3 também, ó, subindo bastante, subiu mais, né? Chegou a subir aí quase 10%, né? Mas agora tá subindo 4,87, corrigiu bastante. E por que a Taurus pode ser uma boa alternativa de investimento? A Taurus, ela fabrica arma, né? E os Estados Unidos é um dos maiores compradores ali dela, da TASA, né? Então a TASA ela pode se beneficiar muito, porque pode haver ali um aumento de investimento por parte dos Estados Unidos no setor de armamento, no setor de defesa, e a Taurus ela se beneficia muito disso, tá certo? Então Taurus e Gerdau. E a parte mais de agronegócio, a SLC Agrícola, tanto que também está se valorizando bem hoje, né? Então os Estados Unidos podem aumentar muito o consumo agrícola, né? Dependendo de como a economia for andar lá. Nós temos aqui a Agro 3 também, que é Brasil Agro, também pode se beneficiar aí da economia americana, esses três ativos, certo? Fundos de investimento, MXRF11, XPML11, Vigia11 eu gosto, HGLG11, eu sempre gosto de ir nos maiores, sem segredo. Fundo imobiliário não tem muito segredo, sabe? Vai nos maiores que você não vai ter erro. Com relação à renda fixa, o que a gente pode esperar da renda fixa? Bom, da renda fixa, a gente pode esperar ali, né, que taxas com muita volatilidade, né? Eu não sei se vai estar liberado, não vai estar liberado agora o pré-fixado e o IPCA+,
Mas o que eu tenho falado para os meus clientes, aumentar a posição em ativos pós-fixados, tá? Então eu acho que o Banco Central, né, o Copom, ele vai ter que intensificar o aumento dos juros. Então não duvido aí para ano que vem os juros está na casa dos 12,25, 12,5% ao ano, tá? Tudo vai depender do que o governo brasileiro vai anunciar, né, de medidas para frear esse endividamento, esse crescimento do endividamento que está muito exponencial, mas aumentar a posição em Tesouro Selic, mas também não desperdiçar ali as oportunidades no pré-fixado, que estão batendo ali 13%, né, 12,8%, 12,7%, já chegou a bater mais de 13%, e o IPCA mais 6%, que é uma baita oportunidade de investimento. Tudo isso dentro de uma carteira de investimento, tá? Nunca invista em uma coisa só, coloque todos os seus ovos em um lugar só, né? Pensa como uma carteira de investimento, como tudo isso compõe um portfólio que vai te dar resultado no médio e longo prazo, né? Então agora, gente, é só esperar, observar ali o que Trump vai falar da economia americana. Muitos ficaram contentes com a vitória de Trump, outras pessoas também ficaram tristes. Agora a gente tem que olhar, né, para ver se ele vai cumprir com as promessas. Tem muitos problemas geopolíticos, né? Então ele está entrando num momento muito delicado dos Estados Unidos. Tem ali problema de Rússia e Ucrânia, que se desencadeou quando ele saiu, né? Quando Biden assumiu que essa guerra iniciou. Tem a questão ali do Oriente Médio, Irã e Israel. Um ponto interessante também que eu não falei, petróleo desabando, porque todo mundo acredita que vai ter uma intervenção do Trump, né, representando os Estados Unidos, nesse conflito entre Irã e Israel, e isso alivia muito a cotação do petróleo. Então, por enquanto, fuja de ações do varejo, porque tem uma alavancagem elevada, tá? E fuja também de ações ligadas ao setor de petróleo, né? Fica observando. Petróleo a gente fica observando, mas varejo, assim, lojas Renner, Magazine Luiza, sai de perto, porque essas ações apanham muito na elevação dos juros, tá certo? Gente, é isso aí. Não esqueça de me seguir no Instagram, tá aqui, ó, @DanilãoInveste. E novamente, vem fazer uma consultoria de investimento para você que investe 50 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil. Para você que faz investimento, eu consigo te ajudar, eu atuo de forma independente, sem vínculo com banco, sem vínculo com corretora. É uma empresa onde é eu e eu mesmo, e tem dado muito certo, muitos clientes satisfeitos. Então me procura, clica no link que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Deus te abençoe. Agora no final do vídeo, ó, tá aparecendo esse aqui. Eu tenho certeza que faz total sentido porque você tá precisando. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.